Sabe aquela sensação de bateria quase zerada? Não do celular, não. Tô falando da gente mesmo, da alma. Parece que a gente tenta, ora, lê a Bíblia e por dentro um vazio. Um cansaço que não passa com café, sabe? Olhando para o espelho, a gente se pergunta: cadê aquela fé vibrante de antes? Dói, não dói? Essa distância, esse silêncio que parece ensurdecedor. E confesso que já senti muito isso na pele. Às vezes a gente até pensa: será que Deus, será que Ele ainda está aí? Ou será que eu fiz alguma coisa errada e Ele se afastou? Calma. Respira fundo. Você não está sozinho nessa barca furada, não. Hoje a gente vai juntos abrir um livro que, olha, já me salvou de cada apagão espiritual. Filipenses. Já ouviu falar? Talvez sim. Mas hoje a gente vai espremer cada linha como se fosse a primeira vez. Porque tem um segredo ali guardadinho, esperando para reacender a chama que parece tão fraquinha agora. Um segredo que muda tudo. De verdade. Filipenses. Uma carta escrita por Paulo. Preso. Imagina só. O cara que pregou o evangelho por tudo quanto é canto, que fez milagres em nome de Jesus, está lá, acorrentado. Sem perspectiva de sair dali tão cedo. Dá para sentir o baque, né? Aquele desânimo pesado que tenta abafar qualquer esperança. Poxa Deus, depois de tudo que eu fiz por ti, é isso que eu ganho? Já passou algo parecido pela sua cabeça? Uma oração fervorosa que não encontra resposta? Uma luta honesta que só te deixa mais no chão? Paulo sentiu na pele essa pressão. A ansiedade de não saber o que ia acontecer, a saudade das igrejas que ele amava, talvez até aquela pontinha de: será que tudo valeu a pena? Mas é aí que a coisa fica linda, gente. No meio dessa prisão física e emocional, Paulo não escreve um livro de lamentações de autopiedade. Ele não culpa Deus. Ele escreve sobre alegria. Que contrassenso, né? Preso e falando de alegria. Parece até piada de mau gosto. Mas não é. A alegria que Paulo fala não é aquela felicidade superficial, dada em circunstâncias favoráveis. Não é o tudo está bem forçado que a gente às vezes tenta mostrar para os outros, e até para a gente mesmo. A alegria de Paulo nasce de um lugar muito mais profundo, inabalável, o relacionamento com Cristo. Ele fala dessa alegria várias vezes em Filipenses, tipo um mantra, sabe? No capítulo 4, versículo 4, ele crava: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sempre? A gente pensa, mesmo no meio do meu perrengue financeiro, mesmo com esse diagnóstico médico que me tirou o chão, mesmo com essa briga familiar que parece não ter fim, sim, sempre no Senhor. Essa é a chave. A alegria de Paulo não dependia da liberdade física, da ausência de problemas. Ela estava ancorada em algo muito maior, a certeza de que Cristo estava com ele, que o amava e que tinha um propósito em tudo aquilo. E essa alegria vinha acompanhada de outra coisa fundamental que Paulo nos ensina em Filipenses: humildade e a mentalidade de servo. No capítulo 2, ele nos lembra do exemplo supremo de Jesus, que sendo Deus se humilhou, se fez servo e morreu por nós na cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Que pancada, né? A gente, muitas vezes, tão preocupado com os nossos direitos, com o reconhecimento, com o eu mereço, e Paulo nos aponta para um caminho de serviço, de entrega, de colocar o outro acima de nós mesmos. Parece loucura, mas quando a gente se desapega do nosso ego ferido e se volta para servir, a gente encontra uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que floresce mesmo na dor, porque a gente entende que a nossa identidade não está nos nossos problemas, mas em Cristo, o servo sofredor que venceu a morte. Olha para a tua vida agora. Aquela conta que não fecha, o diagnóstico médico que te assombra à noite, o filho que parece distante, o casamento em crise, a oração que fica no vazio. Parece que o desânimo armou a tenda dentro de você, né? Te entendo demais. A gente rala tanto, se esforça, tenta seguir as regras, e aí vem a vida e joga um balde de água fria nos nossos planos. A gente se sente como aquele atleta exausto no final da corrida, sem forças para dar mais um passo.
A fé que antes parecia inabalável, agora é só uma lembrança distante, quase uma culpa por não sentir mais aquela mesma intensidade. Não sou mais como antes, e isso me dói. Essa frase fica na mente, feito um disco arranhado. E é nesses momentos, quando a gente se sente no fundo do poço, que a lição de Filipenses grita mais alto. Paulo preso, sem saber do amanhã, nos ensinando a encontrar alegria em Cristo, não nas circunstâncias. Mas como fazer isso na prática, no meio do turbilhão? Não é fingir que tá tudo bem, gente. Não é botar um sorriso amarelo e dizer glória a Deus, com a alma sangrando. É reconhecer a dor, a frustração, o medo. Paulo não era um robô espiritual. Ele sentia, ele sofria, mas ele escolhia dia após dia ancorar a sua esperança em quem Cristo era e no que ele já tinha feito. Sabe aquela preocupação que te tira o sono? Aquela ansiedade que aperta o peito? Filipenses 4:6 nos dá um antídoto poderoso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Com ação de graças, a gente pensa no meio do caos? Sim, porque mesmo no problema a gente pode encontrar motivos para agradecer. Pela família, mesmo com os perrengues. Pela saúde, mesmo com as dores. Pelo teto sobre a cabeça. É um exercício diário de focar no que permanece, naquilo que a tribulação não pode roubar, o amor de Deus, a sua fidelidade, a promessa de que Ele está conosco em cada passo. E aquela sensação de solidão, de que ninguém te entende, de que até Deus parece distante? Lembra de Jesus no Getsêmani? A angústia tão forte que ele suou sangue. Ele também sentiu o peso da solidão, a aparente ausência do Pai. Mas ele escolheu confiar, se entregar à vontade de Deus. Em Filipenses 2, Paulo nos fala sobre a importância da unidade, de cuidarmos uns dos outros, de termos o mesmo sentir de Cristo. Talvez seja a hora de buscar aquela conexão genuína com outros irmãos na fé, de compartilhar as lutas, de orar juntos. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Não, você não está sozinho nessa dor. Essa é a verdade que Filipenses nos revela. Mas a beleza de Filipenses não para por aí. Depois de nos confrontar com a realidade das nossas dores e nos lembrar da fonte da verdadeira alegria, Paulo nos oferece uma virada de chave, uma perspectiva que pode realmente reacender a nossa fé. É como se ele dissesse: ei, eu sei que a barra está pesada, eu também já estive aí. Mas olha para cima, lembra de quem está no controle? No capítulo 3, versículo 20, ele nos lembra da nossa verdadeira cidadania. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa frase, quando a gente para meditar nela, muda tudo. As lutas que enfrentamos aqui, por mais difíceis que sejam, são passageiras. Elas não são a nossa realidade final. A nossa verdadeira casa, a nossa herança eterna, está em Cristo. Isso não significa que a gente deva ignorar os problemas de hoje, mas nos dá uma perspectiva eterna, uma esperança que transcende as dificuldades momentâneas. É como se Paulo estivesse dizendo: essa dor que você sente, essa frustração, esse medo, Deus vê. Ele se importa. E Ele tem um plano, não um plano genérico e distante, mas um plano específico para você, tecido com amor e cuidado. Lembra daquele silêncio de Deus que tanto te angustia? Às vezes o silêncio não significa ausência, mas um tempo de espera, de amadurecimento, de fortalecimento da nossa fé. Assim como uma semente precisa ser plantada na terra e passar pelo escuro antes de brotar, talvez você esteja nesse período de silêncio para florescer de uma maneira ainda mais linda. O silêncio dele é resposta. Talvez não a resposta que a gente queria, mas a resposta que a gente precisa para crescer. E a força para superar o desânimo, para se reerguer mesmo quando tudo parece perdido. Filipenses nos aponta para a fonte inesgotável, o próprio Cristo. No capítulo 4, versículo 13, Paulo declara aquela frase tão conhecida, mas que carrega um poder transformador quando entendida em seu contexto.
tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma frase de autoajuda vazia, um mantra motivacional. É uma declaração de dependência total de Cristo. É reconhecer que as nossas forças sozinhas são limitadas, mas que nele encontramos o poder para enfrentar qualquer desafio. A chave que virou minha alma cansada, muitas vezes, está nessa rendição, nessa entrega da nossa fragilidade à força infinita de Deus. Então, se o desânimo tem te dominado, se a fé parece ter se esvaído, lembra de Filipenses. Lembra de Paulo preso, mas cheio de alegria em Cristo. Lembra da nossa verdadeira cidadania nos céus. E lembra da força que está disponível para você, agora mesmo, naquele que te ama incondicionalmente. Ainda dá tempo de reacender a chama. Ainda dá tempo de sentir a paz que excede todo o entendimento. Ainda dá tempo de se reerguer. Porque Filipenses não é só uma carta antiga. É um mapa para a alegria e a força que você tanto busca. Parando um pouquinho agora. Respira. Sente o que essa mensagem tocou aí dentro. Qual parte de Filipenses ressoou mais forte com a sua jornada hoje? Foi a alegria de Paulo em meio à prisão? Foi o chamado à humildade e ao serviço? Ou foi a promessa de que tudo podemos naquele que nos fortalece? Pensando nas suas lutas de hoje, qual seria aquela prisão que tem te roubado a alegria e te deixado desanimado? Seriam as dívidas que não param de chegar? A preocupação com a saúde de alguém que você ama? Aquele nó na garganta por um relacionamento que não se resolve? Compartilha aqui nos comentários, se você se sentir à vontade. Às vezes, só colocar para fora já alivia um pouco do peso. E quem sabe, a sua experiência pode ser um conforto para outra pessoa que está passando pela mesma coisa. E aquela âncora que tem te impedido de lançar a sua fé mais fundo em Deus, será que é aquela oração que você fez tantas vezes e ainda não viu a resposta? Ou aquela dúvida que sussurra no seu ouvido, te fazendo questionar se Deus realmente se importa? Seja honesto com você mesmo. Deus aguenta a nossa sinceridade, as nossas perguntas, até mesmo a nossa revolta. Ele não quer uma fé blindada, mas um coração aberto e quebrantado. Olhando para o exemplo de Jesus em Filipenses 2, em quais áreas da sua vida você sente que precisa exercitar mais a humildade e a mentalidade de servo? Será que é no seu casamento, colocando as necessidades do seu cônjuge acima das suas? No seu trabalho, servindo com excelência, mesmo quando não há reconhecimento? Ou até mesmo na sua relação com Deus, reconhecendo a sua total dependência dele? Essa não é uma pergunta fácil, eu sei, mas é uma reflexão poderosa para o nosso crescimento espiritual. E aquela promessa de Filipenses 4:6, você tem levado as suas ansiedades a Deus em oração e súplicas, com ação de graças? Ou tem carregado esse peso sozinho, tentando encontrar soluções com as suas próprias forças? Que tal fazer um exercício simples hoje? Pegue aquela preocupação que mais te aflige e entregue-a nas mãos de Deus, agradecendo por aquilo que Ele já fez e confiando no que Ele ainda vai fazer. Lembre-se da nossa cidadania celestial, como nos falou Paulo. Como essa verdade impacta a forma como você enxerga os seus problemas terrenos. Saber que essa vida é passageira e que a nossa verdadeira casa é com Cristo te traz alívio ou te faz sentir ainda mais distante da realidade de hoje? Não tem resposta certa ou errada. É só a sua verdade, o seu sentir. Eu quero muito saber o que tocou no seu coração hoje. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos criar uma corrente de fé, de apoio mútuo. Compartilha a sua luta, a sua esperança, a sua descoberta em Filipenses. Quem sabe a sua palavra pode ser o refrigério que alguém tanto precisa neste momento. Então vamos orar? Onde você estiver, se puder, feche os olhos comigo, ou apenas abra o coração aí mesmo. Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti neste momento, cansados, muitas vezes desanimados, sentindo o peso da vida em nossos ombros. Tu conheces cada coração aqui, cada lágrima derramada no silêncio da noite, cada oração que parece não ter chegado ao Teu trono. Pai, nós Te pedimos perdão pelas vezes
em que deixamos o desânimo nos dominar, pelas vezes em que a nossa fé vacilou diante das provações. Perdoa-nos por focarmos mais nos nossos problemas do que na tua grandeza e no teu amor infinito por nós. Neste instante, clamamos a ti, Senhor, pela força que vem do alto, a mesma força que sustentou Paulo na prisão, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós precisamos dessa força para nos reerguer, para enfrentar os desafios que temos pela frente, para continuar crendo mesmo quando tudo parece impossível. Traz à nossa memória, Pai, a alegria que encontramos em Ti, aquela alegria que não depende das circunstâncias, mas que é fruto do Teu Espírito Santo em nós. Reacende essa chama, Senhor, que por vezes se apagou por causa das tribulações da vida. Nós Te entregamos neste momento cada ansiedade, cada medo, cada preocupação. Tomamos posse da Tua promessa em Filipenses 4, 6 e 7, crendo que, ao Te apresentarmos os nossos pedidos com oração e súplicas e com ação de graças, a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos por aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, como se o Teu silêncio fosse uma confirmação do Teu afastamento. Revela a eles o Teu amor constante, a Tua presença que nunca os abandona. Que eles possam sentir o Teu abraço, o Teu consolo, a certeza de que Tu estás perto, mesmo quando não conseguem Te ouvir. Nós oramos por cura, Senhor, cura física, emocional e espiritual. Cura os corações feridos, as mentes aflitas, as almas cansadas. Restaura a nossa fé, Senhor, renova as nossas esperanças, fortalece a nossa caminhada contigo. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus a sermos humildes, a servirmos uns aos outros com amor, colocando os interesses do Teu reino acima dos nossos próprios desejos. Ajuda-nos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Neste momento, unimos as nossas vozes em um só clamor. Nós cremos, Senhor, mas ajuda a nossa incredulidade. Nós queremos sentir a Tua presença real em nossas vidas. Queremos experimentar a alegria que só Tu podes dar. Queremos viver uma fé que nos sustenta em meio às tempestades. Obrigado, Pai, por nos ouvir, por nos amar incondicionalmente, por nunca desistires de nós. Nós Te amamos e Te adoramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, deixa um amém aqui nos comentários, como um sinal de que você recebeu essa palavra e se une a esse clamor. Segundo, se você deseja se aprofundar ainda mais nessa jornada de fé e encontrar mais ferramentas práticas para vencer o desânimo e fortalecer a sua vida espiritual, eu te convido a se inscrever no nosso canal Alma Avivada. Todos os dias, temos conteúdos preparados com muito carinho para te ajudar nessa caminhada. E se você sentiu no coração de compartilhar essa mensagem com alguém que está precisando ouvir uma palavra de esperança, não hesite em enviar esse vídeo. Juntos, podemos formar uma comunidade de fé forte e acolhedora. Que Deus te abençoe abundantemente e te dê um dia de paz e renovação em Cristo Jesus.